Como experiência para o uso do Tinkercad, que é o software que nós vamos utilizar para simular as atividades de laboratório, vamos então fazer o exercício de simular este circuito que está aí, que é um velho conhecido, que é nada mais nada menos do que o circuito retificador de meia onda com filtro capacitivo. Depois que vocês fizeram a continha lá no tinkercad.com, entram com login e senha e aí vamos para esta tela aqui. Vamos clicar em circuitos e criar novo circuito. Então o circuito que nós vamos criar é um retificador de meia onda conforme o que está aí no canto inferior direito da tela. Nós vamos montar esse circuito sobre o protoboard, portanto nós vamos arrastar o protoboard. Vejam que é só clicar e arrastar. Vamos arrastar o protoboard aqui para o meio. E sobre o protoboard vamos montar o circuitinho. Então o primeiro componente que nós vamos buscar é o diodo. O diodo está aqui, basta a gente clicar sobre ele e arrastar para cima do protoboard. O diodo, assim como ele está, ele tem como cada conjunto de furinhos desse, marcado aqui pelas bolinhas verdes, é um nó, então ele está curto-circuitado em seus terminais, nós precisamos reposicioná-lo. Com ele selecionado, portanto com os contornos em azul, a gente vai neste ícone aqui e vai clicando sucessivamente e ele vai girando até a posição em que a gente deseja que ele esteja. Eu quero que o catodo dele fique para a direita. Pronto, está assim. O próximo componente do circuito que nós vamos posicionar será o resistor. O resistor está logo aqui acima. Então, podemos arrastá-lo até aqui e posicioná-lo aqui. O resistor já está pré-definido como de 1 kΩ, que é o que nós vamos de fato utilizar aqui no nosso circuito. O próximo componente do circuito que nós vamos posicionar sobre o protoboard é o nosso capacitor eletrolítico. Percebam que ele não aparece aqui neste menu de componentes. Porém, aqui estão somente os componentes básicos. Clicando em todos, logo aparece o nosso capacitor eletrolítico, que eu vou puxar para cá. Aqui assim, aqui eu acho que ele está... Eu vou posicioná-lo aqui, pronto. Vamos utilizar um capacitor cuja capacitância é de 2,2 microfarads. A vírgula neste programinha é o ponto, portanto 2,2 microfarads. Já está em microfarads aqui. Como nós vamos trabalhar com tensões de no máximo 4 volts de pico, então podemos deixar aqui como 16 volts, sendo a tensão máxima que este capacitor poderá suportar entre as placas de armadura. Esta faixinha cinza aqui no componente indica o menos. Então vamos ligar o menos do nosso componente nesta trilha aqui. Pronto, então esta trilha para nós aqui embaixo será o menos. Vou inclusive fazer este fiozinho preto representando o menos. O resistor também será ligado no menos, então vamos ligá-lo aqui no menos. Também preto, porque aqui será o menos do circuito, certo? Então já temos os dois menos, tanto do resistor quanto do capacitor ligados. Vamos ligar o mais do capacitor aqui no catodo do diodo, conforme o circuito que está sendo montado. Então basta puxarmos um fio daqui para cá. E para não ficar em cima do circuito, então vamos fazer o seguinte, vamos puxar para cá. Vamos deixar o fio na cor vermelha, representando que é o mais da saída. Pronto. Agora o circuito está montado. Precisamos
alimentar com o VI entre o anodo do diodo e o menos para que ele funcione. Nós vamos alimentar com uma senoide, um gerador de funções. Então, a gente, aqui nessa lupa, vai escrever gerador. Já está aqui o gerador de função, ele aparece logo. Então, vamos posicioná-lo aqui. Quais são as características da senoide? O que ele chama de amplitude aqui é a tensão de pico a pico. E nós queremos uma que tenha 4 volts de pico, portanto, de pico a pico, 8. Uma frequência de 1 kHz, um valor médio de 0 volts e uma senoide. Portanto, temos que selecionar o seno. Então, aqui está a nossa onda gerada, que será gerada aqui pelo gerador. E vamos puxar 2 fiozinhos para alimentar, então, o nosso circuitinho. Então, o positivo vai no anodo, embora positivo aqui é só por dizer, né? Porque, de fato, esse aqui é um sinal alternado, não tem positivo nem negativo. Positivo e negativo se alternam com o passar do tempo, por isso o nome é alternado. E o suposto negativo, então, nós vamos ligar aqui no menos do circuito. Pode ser aqui nessa pontinha. Então, com isso, nós já temos o VI entre esses 2 fios aqui. O circuito assim está pronto, porém nós não conseguimos observar o comportamento do circuito. Nós precisamos conectar os instrumentos de medição. Eu quero verificar aqui a tensão de entrada VI e a tensão de saída VO. Como são sinais variantes no tempo e periódicos, o instrumento ideal para fazer essa tarefa de verificar esses sinais é o osciloscópio. Então, vamos selecionar aqui osciloscópio. Pronto, está aqui o osciloscópio. Nesse programa, cada tela só pode monitorar um sinal. Então, nós vamos usar 2 osciloscópios, um para a entrada e um para a saída. A base de tempo aqui, um valor adequado para esse exemplo é 200 microsegundos. Ou seja, cada divisão horizontal terá 200 microsegundos. A escala vertical, ele mesmo vai se autoajustar. Eu vou marcar aqui que o nome desse aqui é VI. E agora, então, vamos ligar o osciloscópio em paralelo com o sinal de entrada. Podemos deixar na cor verde mesmo. Ele também não tem nem positivo nem negativo, né? Porque é um sinal alternado, né? Vamos fazer aqui uma voltinha com esse fio para que ele não fique por cima aqui, né? Vejam que a gente pode ir trabalhando aqui com a imagem, né? E vamos ligar o negativo. Eu vou deixar vermelho, embora não tenha positivo nem negativo nesse sinal, tá? E vamos ligar o negativo, então, aqui. Também vou puxar esse fio aqui para baixo. E vou puxar aqui também, ó. Né, para ficar claro que aqui não tem conexão entre o vermelho e o preto. Então, esse aqui nós vamos deixar preto. Então, aqui já está o osciloscópio que vai medir o VI. Agora, vamos ver o osciloscópio que vai medir o VO. Então, mais um osciloscópio para que nós possamos verificar o VO. Então, aqui também 200 microsegundos por divisão, que é a escala apropriada para este exemplo, na base de tempo, para que nós possamos inspecionar bem o sinal. E vamos ligar, então, agora, esse aqui sim tem positivo e negativo. O positivo no mais da carga. E vamos, então, puxar este fio para cá. E daqui para cá. E vamos deixá-lo vermelhinho. Pronto. E o menos no menos do circuito, que nós definimos como sendo essa barrinha aqui de baixo. Então, vamos lá. O menos aqui.
Vamos, como é o menos, na cor preta. Então percebam que nós temos o circuito prontinho. Vamos monitorar o sinal VI e o sinal VO. Para que o circuito funcione e mostre esses sinais para a gente, nós temos que iniciar a simulação. Está aqui. Vejam que interessante que nós temos aqui agora. O sinal VI, a senoide de entrada, e o sinal VO, um sinal contínuo e com ripple. Estas telas do osciloscópio desse software sempre posicionam o terra no meio da tela. Então aqui está o terra, vejam que é uma senoide que tem uma amplitude aqui de 4 divisões para cima e 4 divisões para baixo. Sendo que daqui do pé da tela até em cima nós temos 10 volts. Então cada divisão equivale a 1 volt. Então o V de pico é 4 volts para cima e o V de pico negativo 4 volts para baixo a partir do centro que é o terra. Horizontalmente, nós temos deste ponto até este ponto 2 milissegundos, dado que cada divisão aqui é 200 micro. Então, 200 micro vezes 10 divisões dá esses 2 mili que ocupam todo esse pedaço aqui. Aqui nesta tela de saída também, aqui nós temos o terra e acima do terra o sinal. Vejam que o sinal está todo acima do zero, caracterizando um sinal contínuo. O que não ocorre aqui, porque aqui nós temos um sinal alternado que vai acima e abaixo do terra. Certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês era isto. Eu espero que vocês tenham gostado do simulador. Eu optei pelo Tinkercad porque não é um aplicativo que vocês tenham que baixar e que fica pesado, né, no computador ou no celular. E aqui tem algumas coisas interessantes ainda. Aqui vocês podem trocar o nome do projeto. Podem colocar o nome do aluno aqui para entregar esse projeto para o professor depois. E para salvar esta imagem, vocês vão em compartilhar. Clicando aqui, ele vai fazer o download da imagem e vai pedir uma pasta para vocês guardarem a imagem. Quando nós fizermos os nossos projetinhos, é esta imagem que vocês vão entregar para mim por e-mail ou por outro meio que nós viermos a combinar, tá bom? Então, fica aí para vocês a dica do Tinkercad, e este, repito, é o software que nós utilizaremos nas nossas aulas, nos nossos laboratórios e nos nossos projetinhos.